Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho com você sobre a Santa Ceia. Essa reunião maravilhosa, eu diria a mais importante, significativa reunião que os cristãos realizam. Mas antes gostaríamos de expressar a nossa gratidão pela sua vida, porque você tem nos ajudado, verdade, compartilhando as mensagens que estão sendo postadas, deixando o seu comentário, fazendo a sua pergunta. Tudo isso tem sido muito significativo e nós agradecemos a Deus pela sua vida. Então, falando sobre a Santa Ceia, esta reunião tão falada, tão conhecida. O objetivo aqui não é trazer nenhuma polêmica, não é fazer nenhuma apologia em relação a essa reunião, mas trazer um pouco mais de significado, dar um pouco mais de brilho, trazer um pouco mais de relevância, de profundidade a esta reunião. Quando Paulo escreve na sua primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 11 e o verso 25, é importante que você anote, é importante que você sublinhe na sua Bíblia, é muito significativo isso. Diz, semelhantemente, depois de cear. Grave isso. Depois de cear. Olha como você já vai começar... Eu sempre digo que o evangelho tem que ser pensado. Depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bom, a grosso modo, você vai perceber que duas coisas aconteceram. Uma foi a ceia, que se tratava de um jantar. E a outra foi um pacto, uma aliança que aconteceu. Bom, nós precisamos entender um pouco sobre a celebração judaica. A celebração judaica, que tem a ver com esta ceia celebrada, essa ceia pascal, que eles realizam por conta daquilo que Jesus Cristo, por aquilo que Deus fez em suas vidas, libertando do Egito, apontando para Jesus Cristo. Acontece que esta ceia, este jantar, envolvia alguns elementos. Primeiro, o cordeiro, que apontava para Jesus Cristo. Segundo, os pães, as ervas amargas, o vinho. Era uma ceia. E a Bíblia diz, depois de cear. Os judeus, eles ainda realizam isso no hebraico é chamado de Pessah, a ceia, o jantar. Acontece que Paulo, quando escreve na mesma epístola, no capítulo 5 e o verso 7, ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, nós não precisamos mais praticar, realizar esta ceia pascal, onde envolve o cordeiro, onde envolve os pães, as ervas e o vinho, porque Jesus Cristo já morreu na cruz. Ele é o nosso Cordeiro. Mas a questão é que o que eles realizavam e realizam é uma ceia. Mas eu quero trabalhar com você o que aconteceu depois, que é muito mais do que uma ceia. Como também é muito mais do que um simples relembrar do que aconteceu na cruz. Embora esteja envolvido, sim,
a importância de trazer à memória o que Jesus Cristo realizou no Calvário, esse momento, esta celebração que envolve esses dois elementos, pão e vinho, é muito mais profundo do que simplesmente lembrar o que Jesus Cristo fez. Porque aqui, na verdade, está havendo o quê? Uma aliança, que no hebraico é chamado de kiddush. Após o cear, Jesus fez um kiddush, uma aliança. Em todo o Antigo Testamento, você vai perceber que a prática da aliança era muito comum, especialmente no que diz respeito ao uso desses dois elementos para firmar essa aliança, o vinho, o pão, o vinho. Isso acontece, por exemplo, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Abimeleque veio fazer uma aliança com Abrão, trazendo pão e vinho. O que eu quero dizer para você é que o que aconteceu naquele dia, naquela reunião, depois de eles terem ceado, foi um kiddush, foi uma aliança, foi um pacto. O que eu quero dizer para você é que o que nós realizamos nesse dia, por ocasião dessa reunião, é muito mais do que um participar do pão e do vinho. Muito mais que isso. É muito mais do que lembrar, de trazer a memória do que Jesus Cristo fez, embora seja importante, mas é muito mais do que isso. Fala de uma aliança, fala de um pacto, fala de um kiddush. Se eu disser que essa reunião é apenas uma ceia, ela perde o seu significado escriturístico, porque o seu significado escriturístico, bíblico e exegético tem a ver com uma aliança, tem a ver com pacto, tem a ver com kiddush. O que Deus está nos dizendo, o que a palavra está nos dizendo, o que Paulo está nos orientando, é que esse momento significativo, importante, que nós chamamos de Santa Ceia, não é apenas um comer e um beber. Não é apenas vir à igreja e cumprir o ritual de comer o pão e tomar o cálice, mas está falando, sim, de uma renovação de uma aliança, da renovação de um pacto, desse kiddush com Deus. E eu quero terminar dizendo uma coisa: os cristãos, eles se movem debaixo dessa aliança. E quando Satanás olha para o cristão, ele vê a aliança que está sobre a sua cabeça. Aí a importância de valorizarmos esta reunião. Repito, não se trata apenas de um momento, não se trata apenas de uma agenda, não se trata apenas de uma reunião mensal, mas se trata, sim, de uma renovação de pacto, de uma renovação de aliança, de um kiddush com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo.